Olá, olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou da área de prestação de contas do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, técnico judiciário, e participo também de um grupo nacional que avalia o sistema SPCE Cadastro. Desde 2010 eu participo nesse grupo, venho acompanhando o desenvolvimento do sistema SPCE Cadastro e vou mostrar agora um pouquinho desse sistema para aqueles que já conhecem. Eu vou pedir licença porque eu vou ter que explicar desde o início o sistema. Penso que muitos contadores ainda não vão começar a fazer a prestação de contas, trabalhar com isso. Alguém que pediu para fazer uma prestação de contas e a pessoa, sendo um contador habilitado, vai prestar esse serviço. Então, que não esteja tão habituado ainda com o sistema, embora a campanha já esteja em curso. Eu penso que a maioria dos que nos ouvem nesse momento, senhores contadores, já estão utilizando o sistema, mas enfim, eu vou rapidamente falar um pouco sobre as funcionalidades do sistema SPCE. Mas, de início, gostaria de agradecer aqui, deixar os agradecimentos ao Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que por meio de parceria com a Justiça Eleitoral, com o TRE Espírito Santo, nos proporciona esse momento para estar passando essas informações sobre o sistema de prestação de contas eleitorais. A Mônica já falou sobre a norma e agora a gente vai tentar mostrar um pouquinho como colocar o que está na norma, a arrecadação, a aplicação do recurso, registrar no sistema. O que eu sempre falo, não há outra forma de prestar contas à Justiça Eleitoral, senão por meio do sistema SPCE, não há outra forma. Então, a maneira que tem para a informação ficar registrada no sistema, ficar gravada, para que isso possa ser divulgada ao público externo, para que dê transparência a terceiros, é por meio do sistema. Assim que essas prestações de contas são entregues por meio do sistema SPCE, essas informações ficam disponíveis na internet, na página de internet do TSE, na página de internet do Tribunal Regional Eleitoral, por meio do sistema Divulga Can de Contas. Bom, eu vou iniciar mostrando para vocês onde obter o sistema. Eu vou falar muito rapidamente. Nós preparamos uma live, há tempos atrás fizemos uma live, tem um material disponível lá na página do TRE Espírito Santo, e eu falei bastante sobre cada funcionalidade. Nós temos também os vídeos lá em nossa página, no material de apoio, e lá também eu fiz vídeo para cada funcionalidade do sistema SPCE. Então aqui eu vou tentar agora mostrar o sistema para aquele que vai ter o primeiro contato com o sistema. Não vou me aprofundar muito, como nos vídeos que estão disponíveis lá na página do tribunal, mas eu vou tentar situar a pessoa que vai começar agora em relação ao sistema. E depois a gente abre para perguntas. Então vamos lá, Sistema SPCE Cadastro 2020. É o sistema que vai ser utilizado para a elaboração e transmissão das contas de campanha de candidatos e de partidos relativas à eleição de 2020. Vamos agora, eu vou mostrar para vocês aqui onde obter o sistema SPCE. Então é um aplicativo em Java, está aqui na página do TRE Espírito Santo. Tem também, você pode acessar por meio da página do TSE. Na página do TRE nós temos um link que leva à página do TSE. Clicando ali em eleições 2020, prestações de conta. Vou ajudar aqui. Prestação de contas. Então nós temos aqui sistemas e informações, sistema de prestação de contas eleitorais SPCE. Clicando ali, vai levando até, vai clicando sempre no nome SPCE e ao final vai chegar no instalador. Lembrando aqui que nós temos um material de apoio lá na página do TRE, que também tem aqui
onde tem o SPCE, nós temos também material de apoio, nós temos a live, como eu havia dito, e nós temos aqui um FAQ com perguntas frequentes, algumas demandas que chegam até nós lá por meio de telefone ou por meio do e-mail da assessoria de contas. Bom, então clicando, nós vamos obter o sistema. Temos aqui alguns requisitos do sistema. Aqui a gente tenta mostrar o que a máquina precisa ter de requisito para estar rodando satisfatoriamente o sistema SPCE. E nós temos aqui o instalador, duas versões, uma versão para o Windows e uma versão para quem utiliza o Linux. Baixando isso aqui é muito simples, ao final o sistema vai indicando aonde você tem que clicar e ao final você vai ter o sistema, o instalador baixado em sua máquina, você vai clicar em executar e ele vai colocar um ícone na área de trabalho do usuário. Bom, tendo o sistema SPCE, vai abrir essa tela, eu estou mostrando aqui a parte de cima para vocês do sistema. Aqui vocês podem conferir a versão do sistema. O tribunal, o TSE, ele vai atualizando essas versões. Pode ser que seja necessário tal atualização. Então, geralmente, via de regra, ele vai atualizar automaticamente. Ou seja, na hora que você liga e desliga o seu SPCE, na hora que você fecha o SPCE, assim que você abre novamente o sistema, ele vai fazer essa atualização, ok? E ele sempre vai mostrando qual é a versão. Temos aqui a parte de baixo do sistema. Temos aqui umas opções iniciais antes de entrar na tela para o cadastramento da prestação de contas. Nós temos aqui o módulo de candidato, nós temos o módulo de direção partidária, onde serão cadastradas as prestações de contas. Nós temos aqui o menu de configurações, eu vou falar um pouquinho sobre configurações. E temos aqui enviar prestação de contas. Esse enviar prestação de contas é uma opção que nós já temos dentro da prestação de contas. Temos um botão de ajuda que leva ao manual do sistema SPCE, depois eu vou mostrar para vocês também. E um botão para sair do sistema. Bom, em configurações, nós temos aqui em candidato. Desculpa, aqui em candidato. Clicando em candidato, nós temos aqui a opção para você selecionar um candidato. Aqui eu já tenho um candidato cadastrado. Tenho aqui um botão para cadastrar uma nova prestação de contas e a partir do momento que são cadastradas essas prestações de contas vão empilhando aqui na tela do sistema e um botão para fechar. Eu tenho aqui a parte de configurações. Essa parte de configurações tem aqui umas opções interessantes. Vou falar um pouquinho aqui dessa configuração. Eu vou falar um pouquinho depois sobre como trabalhar em rede. Mas agora, chama atenção para o importar uma prestação de contas e para gerar a cópia de segurança. Essa atualização do SPCE via arquivo, como eu falei, não é a regra. A regra é que essa atualização seja automática, ok? Gerar cópia de segurança e restaurar a cópia de segurança. Como que funciona? Chama atenção para isso, é uma demanda, tem sido recorrente, tá? Como eu faço para importar uma prestação de contas ou como eu faço, qual é a diferença para gerar um backup? Bom, aqui a diferença é o seguinte, quando você quer importar uma prestação de contas, você vai estar trazendo para o seu SPCE, você vai estar empilhando aqui, nessa tela, uma única prestação de contas, ok? 90. Você vai estar trazendo para cá uma única prestação de contas. Então, você vai usar o importar prestação de contas. Lá dentro da prestação de contas, depois eu vou mostrar, existe uma funcionalidade para você exportar a prestação de contas. Então, você está com o seu sistema SPCE, você tem uma prestação de contas. Você quer levar essa prestação de contas para uma outra máquina. Como que você vai fazer? Lá dentro, você tem um botão de exportar a prestação de contas, você clica, aponta o local que você quer guardar esse backup que vai ser gerado, um pendrive, por exemplo. Você pega esse pendrive
e leva para o outro SPCE com um arquivo. Lá no outro SPCE, o que você quer importar o arquivo, você vem aqui na funcionalidade de importar e leva essa prestação de contas. O gerar a cópia de segurança e o restaurar a cópia de segurança é diferente, e eu chamo a atenção para isso. Você gerando uma cópia de segurança, você está gerando uma cópia de todo o sistema, de tudo que tem dentro do seu SPCE. Então, se eu tenho aqui o SPCE em uma máquina e tenho em outra, e eu quero levar todas as prestações de contas que estão em uma determinada máquina para uma outra máquina, eu vou usar o gerar a cópia de segurança. Eu gero um arquivo, levo para outra máquina que tenha esse sistema SPCE, e aí um detalhe, quando eu importar nessa outra máquina esse arquivo, aqui no caso eu vou usar o restaurar a cópia de segurança na outra máquina, todas as prestações de contas irão para essa segunda máquina. Então, se lá nessa segunda máquina eu tenho prestações de contas cadastradas, eu vou perder, porque toda a minha informação está vindo com esse backup. Então, muita atenção para isso aí, ok? Prosseguindo aqui, tenho aqui em configurações uma parte que vocês podem estar verificando no computador, se o computador possui os requisitos mínimos, no caso essa tarja vai ficar verde, se está com nível baixo ou se o nível está crítico. Estando com o nível baixo ou nível crítico, o sistema começa a abrir uma contagem de até 5 minutos, e a cada 5 minutos ele vai ficar disparando uma mensagem na tela, perguntando se deseja fazer um backup. No caso, só um momento. Essa aqui é a mensagem. Então, nós temos aqui essa mensagem de utilização. Aí, um questionamento. Tem como retirar essa mensagem? Não, não tem como. Ok? O sistema ele já é programado dessa forma e não tem como evitar que essa mensagem apareça a cada 5 minutos se a sua máquina estiver em amarelo, nível baixo ou nível crítico. Bom, tenho aqui uma configuração para quem queira trabalhar em rede, quem queira trabalhar como cliente-servidor, escritório de contabilidade, muitas vezes pode estar utilizando necessita de estar utilizando essa opção. Se você vai trabalhar em sua máquina local, não precisa fazer nada, ela já vem configurada para você trabalhar local. Se você vai trabalhar em rede, você precisa eleger uma máquina cliente, você precisa eleger uma máquina servidor e outras máquinas vão trabalhar como máquinas clientes. Então você vem aqui, faz a marcação de servidor, clica, escolhe, já vai trazer o IP, já vai setar o IP da máquina, você só vai mesmo marcar a máquina como servidor e vai salvar. E aí você vai em outra máquina, que vai ser uma máquina cliente, instala o sistema SPCE nessa outra máquina, e aí você abre a opção de cliente, e aí coloca lá nesse campo de IP do servidor, vai colocar o IP dessa máquina que foi eleita a máquina servidora, e assim o sistema vai estar trabalhando em rede. Essa máquina que vai ser a máquina cliente, ela pode acessar um SPCE em sua máquina local e acessar um SPCE em rede. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha máquina, que é cliente, de uma outra máquina que é a máquina servidora. Eu tenho meu sistema SPCE que eu trabalho local, com prestações de contas A, B e C. E posso também, em determinado momento, vir aqui na minha configuração, mudar para cliente, ela já vai estar configurada também como cliente, vou clicar em salvar, e a partir desse momento, quando o sistema vai fechar, vai reiniciar, e quando o sistema abrir, o sistema vai estar visualizando, você vai visualizar no SPCE dessa máquina, aquelas prestações de contas lá da máquina servidor. Então, eu posso ficar alternando. Em relação a anexar documentos em PDF, depois eu vou falar um pouquinho, os documentos que comprovam arrecadações, comprovam despesas, a máquina cliente não funciona para isso, ela só funciona para inserção de informações.
Então, eu posso registrar a receita, posso registrar a despesa que está na máquina servidora, mas eu não consigo inserir documentos. Isso, a inserção do documento só mesmo na máquina cliente. Na máquina servidora, desculpa. Bom, prosseguindo aqui, eu tenho aqui a primeira funcionalidade de uma prestação de contas, aqui uma prestação de contas de candidato, e eu tenho aqui a minha primeira tela, que é a tela de qualificação. Tem uma novidade aqui nessa tela, que é a opção regularização da omissão. Ou seja, terminou o prazo para prestar contas, se essa prestação de contas não foi apresentada e foi julgada como não prestada, e caso o prestador de contas queira fazer a regularização, ele vai utilizar essa opção regularização da omissão. Mas o sistema vai fazer uma checagem, até a eleição anterior não funcionava dessa forma, como eu falei, é uma opção nova aqui no SPCE Cadastro de 2020, só vai funcionar para as prestações de contas de 2020. Então, venceu o prazo, foi julgado não prestado, contador, o cliente procurou, quer regularizar? Aqui, opção regularização da omissão. Temos aqui o relatório financeiro, a campanha está em curso, nós estamos tendo envios de relatório financeiro, estávamos com um problema na transmissão do relatório financeiro, mas que foi corrigido, os relatórios estavam sendo enviados e a pessoa estava em dúvida se foi entregue ou não, esse problema foi corrigido, tem uma versão nova, já houve o acerto, mas enfim, se você envia também um relatório financeiro, uma prestação de contas parcial ou uma prestação de contas final, é possível conferir o envio por meio de um extrato que fica dentro do próprio sistema SPCE Cadastro ou por meio do sistema Divulga Candicontas que eu falei aqui no início. Bom, relatório financeiro, como a Mônica já falou, ali a Justiça Eleitoral ela quer verificar as doações financeiras. Então, o que eu preciso no relatório financeiro? Eu preciso dessas doações financeiras. Se o candidato recebeu uma doação financeira, a partir do momento do crédito na conta, da data do crédito na conta, ele tem 72 horas para estar fazendo o envio. Uma outra questão, eu preciso mandar um relatório financeiro para cada doação? Não, se você tem 72 horas de prazo para estar enviando. Então, se você dentro dessas 72 horas tem N arrecadações, você pode estar usando um único relatório financeiro para estar encaminhando essa informação. Outra coisa, essa informação ela acumula o relatório financeiro? Não, ela é uma informação que não acumula. Fica sempre valendo o último relatório financeiro que você está enviando. Então, um relatório financeiro B, que você enviou depois, ele vai conter tudo aquilo que já tinha no ar. E se eu excluir e se eu, no caso, devolver um recurso, uma receita financeira, eu preciso enviar relatório financeiro? Nesse caso, não. Se você vai fazer a devolução, não há necessidade de envio do relatório financeiro em relação a essa receita que vai ser devolvida. Tenho aqui a prestação de contas parcial. A prestação de contas parcial agora entre os dias 25 e 28, tem um prazo lá na resolução para o envio. O que eu coloco lá na prestação de contas parcial? Olha, a prestação de contas parcial procure mandar da forma mais completa possível. Precisa da despesa? Precisa sim, inclusive se a despesa ainda não foi paga. Precisa da arrecadação? Também. Todas essas informações na prestação de contas parcial. Até quando? A despesa contratada até o dia 20. Você vai mandar a prestação de contas parcial lá no dia 23, 24, 25? Preciso colocar o que foi no dia 22, 21 recebido? Não, a data de corte até o dia 20. Por fim, a prestação de contas final. Chegando lá o prazo para entrega em novembro, faz a marcação da prestação de contas final, sempre lembrando que tem um botão salvar aqui, tá, pessoal? Não esqueçam de marcar o salvar, porque se você só altera aqui e não salva, não fica registrada essa alteração no sistema. Prestação de contas final posso mandar quando? Você pode mandar a prestação de contas final logo a partir do primeiro dia após a eleição. O sistema já está aberto, já pode começar a fazer o envio.
Prestação de contas parcial, posso retificar? Pode, é possível retificar. Você pode mandar uma prestação de contas e no outro dia mandar uma prestação de contas retificadora. A partir do momento que você manda uma prestação de contas parcial, você só consegue mandar uma prestação de contas retificadora depois. Um detalhe, essa prestação de contas parcial, ela é totalmente pela internet. Você vai fazer todo o registro, o prestador de contas ele vai colocar as receitas e despesas, as informações, e ele vai enviar pela internet. Não requer apresentação de mídia, a não ser que ele faça uma prestação de contas retificadora depois dessa parcial. A partir do momento que ele fez uma prestação de contas retificadora da parcial, nesse momento, ele precisa, para que essa prestação de contas parcial retificadora seja válida, ele precisa gravar a mídia e apresentar à Justiça Eleitoral. Prosseguindo aqui, nós temos aqui a prestação de contas de prefeito, temos aba para o cadastramento do vice. O prefeito ele não consegue mandar a prestação de contas dele, se ele não consegue transmitir a prestação de contas final, se ele não qualificar o vice. Não consegue também enviar a parcial. Qualquer prestação de contas ele precisa da qualificação do vice, ele não consegue nem gravar as informações no seu SPCE local. Temos aqui a aba para cadastramento do vice. Se o vice foi substituído, existe uma opção aqui para fazer substituição desse vice. Nós temos aqui dados do vice, então a partir do momento que eu cadastro aqui o vice vai ficar listado nesse quadro de baixo da tela, ele vai ficar como ativo, e se em determinado momento da campanha houve a troca desse vice, eu vou cadastrar uma informação novamente do novo vice, e esse novo vice, a partir do momento que eu confirmar, ele vai ficar como ativo e o outro candidato, o vice anterior, fica como inativo no sistema. Prestando contas, o titular está prestando contas para todos os que compõem a chapa. Temos aqui a opção, a segunda funcionalidade que é representantes, posso cadastrar administrador financeiro, advogado e contabilista nessa tela. Lembrando que aqui no caso, eu cadastrando o administrador financeiro é facultado, a Mônica já falou isso na parte de resolução, não há necessidade, vejo em muitas situações apresentações de contas lá na área técnica, aqui está indicando como administrador financeiro o próprio candidato, muitas vezes por entender que seja obrigatório a informação de administrador financeiro quando não é facultado ao candidato constituir ou não. Bom, aqui então eu vou cadastrar o advogado, eu tenho uma opção nova aqui no SPCE, agora para 2020, que é a vinculação de advogados às partes, chama atenção para isso aqui. Se você cadastra o advogado como representante, mas não vincula o advogado a determinada parte, lá no sistema PJE, esse advogado não vai estar representando a parte. Então, é necessário que tenha essa vinculação. Essa aqui é uma opção muito importante, que o sistema agora, a partir da prestação de contas parcial, ele já vai enviar a prestação de contas e já vai retornar o número de processo no próprio sistema SPCE do prestador de contas. Vai apresentar na parte de cima aqui o número do processo. Então, é importante que essa informação esteja correta, que o advogado esteja devidamente vinculado à parte. No caso aqui do vice, as partes titular e vice, ou vice substituído, todos eles precisam estar representados. O sistema permite que seja feita essa distribuição da representação dos advogados. Tem vídeos lá no TRE, lá na página do TRE, na área de prestação de contas, tem um vídeo específico falando como fazer essa vinculação. No caso do partido, chama a atenção que a vinculação do partido vai ter como parte o próprio partido também. Então, vai ter tesoureiro, vai ter o presidente do partido, vai ter o próprio partido. Então, o partido vai figurar como uma parte. Então, vai ter lá uma vinculação do advogado
a direção vai ter uma parte de vinculação do advogado ao tesoureiro e ao presidente ou a outros, caso ele tenha cadastrado lá em representantes. Bom, prosseguindo aqui, conta bancária de campanha. Nós temos 3 tipos de contas bancárias de campanha. Não é que eu tenha que cadastrar no máximo 3 contas. Eu posso ter 2 contas de outros recursos, 2 de fundo partidário, 2 de fundo especial de financiamento de campanha comum? Não, mas caso por uma mera questão administrativa, para movimentar, para evidenciar melhor esses recursos, o prestador queira abrir 2 contas com a mesma fonte, não há problema algum. Ok? Ele vem, cadastra uma, faz o cadastramento, confirma, e depois ele vem, cadastra novamente, bota os dados da nova conta. Ele vai sempre informar aqui se é fundo partidário, se é a conta de outros recursos ou de fundo especial de financiamento de campanha. Lembrando que fundo partidário, candidato, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, ele precisa de abrir a conta apenas se ele for receber esse recurso. Ah, mas eu não recebi, abri a conta mesmo assim. Tem problema? Não, não tem problema, tá ok? Mas a obrigatoriedade, a resolução diz que é obrigatório se ele for receber esse tipo de recurso. Agora, a conta bancária que o candidato vai receber recurso privado é obrigatório? Sim, essa conta é obrigatória. Vejam, é a forma que o candidato tem de comprovar, por meio de um elemento técnico, que ele não movimentou a conta. Não adianta ele falar, mas eu não abri conta porque eu não movimentei recurso. Tá, mas então está aqui a sua conta do período, é um elemento que você está demonstrando para a Justiça Eleitoral que você não movimentou essa conta. Você não movimentou recursos durante a campanha. Recursos financeiros, no caso. Bom, prosseguindo, tenho aqui a parte de emissão de recibos eleitorais, tá? No caso aqui de recibo eleitoral, do partido, tem ocorrido muitas ligações lá, perguntando sobre o recibo eleitoral do partido e como funciona isso. A emissão do recibo eleitoral para partido, ela ocorre no sistema SPCA. Então, o partido recebeu uma doação, seja para a campanha ou não, ele tem que emitir um recibo com as regras da resolução lá de prestação de contas anual, a 23.604. Bom, mas e para o partido e o registro no sistema SPCE? O registro no sistema SPCE vai seguir a regra da resolução de campanha. Então ele tem que olhar o artigo 7º, mesmo que ele tenha emitido o recibo lá no sistema SPCA, mas se ele vai registrar ou não esse recibo no sistema SPCE, e aí eu estou falando para partido, se ele vai registrar ou não, ele precisa verificar lá na resolução de campanha, na 23.607, no artigo 7º, que diz lá que o financeiro, por exemplo, não há essa necessidade, a não ser por meio de internet, que seja recebido via internet. Bom, e para candidato, a emissão é aqui, muito simples, ele vai colocar a numeração inicial e final, clicar em gravar, a faixa vem para cá, e ele salva. Ele não consegue registrar uma doação, no sistema e informar o número de recibo, se ele não previamente cadastrou uma faixa de recibos aqui. Em relação ainda ao partido, chama atenção também para o seguinte, não adianta o partido vir aqui e colocar aqui, por exemplo, aqui eu estou numa prestação de contas de candidato, mas eu venho numa prestação de contas de partido e informo uma numeração aqui, do 1 ao 10. E vou lá na minha doação recebida e quero informar esse número, informo. Ele vai conseguir imprimir um recibo aqui? Não. O primeiro ponto é esse. O partido, ele não emite recibo aqui. Ele pode vir aqui na opção, clicar em visualizar um recibo que ele já cadastrou, informou o número lá na doação, mas ele não vai conseguir imprimir. Por quê? Porque o recibo é emitido no sistema SPCA.
O detalhe que eu estava chamando a atenção é o seguinte: ele vem aqui e informa um número, mas quando ele for ao sistema SPCA para emitir, pode ser que não seja esse número. Então ele vem aqui e informou o número 1. Aí ele vai ao sistema SPCA depois para emitir esse recibo, desse recurso que ele recebeu, mesmo que seja durante a campanha, e esse recibo pode não ser o número 1. Vai seguir a sequência lá que ele está imprimindo recibos no sistema SPCA. Pode ser o número 2, 3, 4, então, enfim, eu chamo a atenção para isso. Partido, vou falar novamente, emissão, sistema SPCA. Registro aqui no sistema SPCE, aí vai seguir a regra lá da 23.607, o artigo 7º, ok? Para informar esse recibo ou não. Pessoal, depois eu vou voltar aqui na conta bancária. Não, depois eu falo lá na doação. Uma informação importante para partido. Vamos lá. Doações recebidas. Recurso de partido político. Eu tenho aqui as opções. Eu posso receber recurso próprio, que é o candidato ou vice doando para a campanha. Pode ser estimado financeiro, doando para a própria campanha. Eu tenho aqui recurso de pessoa física, tenho recurso de partido político, o recurso de financiamento coletivo, que é a famosa vaquinha eleitoral, tem uma opção para estar cadastrando. Recurso de origem não identificada, posso também cadastrar, eu tenho um recurso que eu desconheço, não tenho como identificar, eu tenho uma opção no sistema de ir lá e cadastrar esse recurso diretamente como um recurso de origem não identificada. E o recurso de outros candidatos. Chama atenção para o recurso de partido político e de outros candidatos quando for de fonte privada. Quando é de recurso público, não tem problema. Tem duas situações aí. Primeiro, eu tenho 3 tipos de recurso. O recurso do fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha ou recurso privado. Candidato, quando vai receber um recurso do partido, não significa que o recurso é fundo partidário. Eu percebo em algumas prestações de contas que o prestador de contas entende que, como o recurso veio do partido, esse recurso é um recurso do fundo partidário. E não, pode ser um recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então procurem com quem encaminhou o recurso, com o partido, com o candidato, qual é a fonte desse recurso. Se o recurso for de fonte privada, o partido está doando um recurso para o candidato financeiro. De onde veio? Veio aqui do meu recurso, da minha conta doações para campanha, que é aquela conta que o partido abre para receber recursos de campanha, mesmo fora do período de eleição, uma conta permanente. Tenho dinheiro lá, vou mandar para o candidato. Preciso identificar a fonte desse recurso? Preciso. O fundo partidário e o fundo especial de financiamento, não. O fundo especial de financiamento de campanha e o partidário, a origem dele é verba pública, a origem dele é o erário, então não há essa necessidade. O sistema, no caso de recurso que vem do partido político ou vem do candidato, e caso esse recurso seja outros recursos, vai abrir uma aba para o preenchimento do doador originário. Muita atenção com isso, porque se o doador originário não for cadastrado, esse recurso, o sistema entende ele como um recurso de origem não identificada e sujeito a devolução ao erário. Então, muita atenção para o doador originário. Aqui eu posso colocar vários doadores originários, inclusive. Uma questão que eu gostaria de estar falando aqui é sobre o recebimento do recurso pelo partido. O partido, ele tem a conta dele ordinária, que é aquela conta anual que ele movimenta recursos. Ele tem a conta dele de doações para a campanha, que é aquela conta permanente, na qual são depositados valores que serão destinados à campanha, mesmo que seja fora do período eleitoral. Ele tem a conta de fundo partidário, que é a que ele movimenta durante o ano, ou fundo partidário. E se ele for receber recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é exclusivo para a campanha, ele vai abrir uma conta para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí um detalhe é que nós recebemos também prestações de contas
que o partido utilizou o fundo partidário, fez a despesa, ele registrou as despesas no sistema SPCE, só que essa prestação de contas vinha só com despesa, ela não vinha com receita. Então ela tinha um desequilíbrio, ela só tinha despesa. Como fazer para cadastrar, então, no caso o partido que vai usar o seu fundo partidário, como fazer para registrar no sistema? Ele vai utilizar a opção fundo partidário, esse na tela seguinte aqui eu não tenho, enfim, ele vai utilizar a opção fundo partidário e vai registrar o próprio partido como doador. Então vejam, eu tô com a minha conta de fundo partidário anual, chegou o período da campanha, eu vou começar a mandar esse fundo partidário da minha conta de fundo partidário para o candidato. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou transferir o recurso, vai estar lá no extrato a transferência devidamente identificada para o candidato, diz lá por meio de transferência eletrônica, a resolução. Eu vou fazer a transferência e aqui no sistema eu vou colocar que esse recurso veio do próprio partido, dele mesmo. Então ele vai colocar lá todos os dados dele, CNPJ dele, vai se qualificar e o sistema vai entender que esse recurso veio dele. Ele vai estar alimentando o sistema com aquele recurso. Aí, qual o recurso que eu vou usar? O que eu vou informar aqui? Que veio de onde? Veio do fundo partidário, você não tem doador originário, e você vai colocar os dados, o valor daquela doação. Esse recurso, é claro, tem alguns elementos que serão verificados. Ele vai ter que informar que o recurso veio lá da conta de fundo partidário. Ele vai, no extrato bancário, tem que constar o saldo lá, porque ele está falando que veio de lá daquela conta, então tem que ter um saldo. Então, tem uma série de fatores ali que serão checados. Mas, enfim, como que ele faz o registro? Se eu vou passar 50 mil para o candidato, eu venho aqui e registro 50 mil de doação do fundo partidário, do partido para o próprio partido, para que lá no SPCE possa ter um equilíbrio entre receita e entre despesa. E a despesa ele vai cadastrar normal, ele vai cadastrar o pagamento da despesa, depois eu vou passar aqui e vai cadastrar a forma de pagamento, vai utilizar fundo partidário. O partido também, ele pode pegar aquele recurso que está na conta ordinária dele, que ele recebeu até em exercícios anteriores, desde que não seja fonte vedada, pessoa jurídica, e ele também pode estar colocando lá na campanha. Nesse caso, ele vai fazer uma transferência para a conta doações para a campanha. Ele faz essa transferência, não é uma arrecadação nova, e a partir do momento que ele faz essa transferência, ele registra lá na prestação de contas dele a entrada desse recurso. Bom, continuando aqui, comercialização chama atenção porque isso aqui também é uma inovação no sistema SPCE Cadastro. Agora, 2020, tem a opção de marcar se o evento é um evento de carreata. Então, nós temos aqui essa opção. Tem uma parte, um artigo na resolução que diz que, para que seja válido aquele documento fiscal que foi apresentado de combustível relativo à carreata, faz-se necessário que no sistema SPCE tenha informação de carreata. Tem um dispositivo da resolução que fala isso. Então eu tenho que apresentar documento para carreata, que é a nota fiscal de combustível, e lá no sistema tem que ter o evento de carreata. Senão, esse documento, pela resolução, ele passa a não ter validade para estar comprovando a despesa com combustível. E aqui eu posso trazer para esse evento as despesas realizadas com combustível. Eu vou informar a data, qual é a carreata, o local. Se eu marcar para carreata, isso aqui muda, eu não vou ter doações recebidas nem alienação, só vou ter despesas. E lá eu posso trazer as despesas que são relativas a essa carreata que eu estou informando, combustível ou alguma outra despesa que foi utilizada para essa carreata. Tem uma opção, marcando carreata, quem está acompanhando com o sistema SPCE aí aberto, tem uma opção lá também para você estar informando a quantidade de litros de combustível e a quantidade de veículos que participaram dessa carreata. Prosseguindo,
Tenho aqui a opção de rendimento de aplicação financeira. Isso não é uma nova arrecadação, não existe recibo para isso nem nada. Isso aqui é um valor, caso o partido tenha um valor em conta ou o candidato entenda que ele, durante esse período curto aí, ele possa estar colocando esse valor aplicado e está tendo um rendimento, pode estar fazendo isso, e aqui nessa tela é onde vai ser informado esse rendimento. Tenho aqui as despesas, e aí chama atenção aqui para um detalhe que as rubricas não são exaustivas, aí o prestador de contas tem ligação lá, eu tenho uma despesa com tal coisa, e apresenta o caso concreto, e aí eu vou cadastrar em quê? Bom, tem que verificar a que melhor vai se adequar. Então, ele tem aqui uma rubrica também diversas a especificar. Se ele entender que não se adequa àquelas rubricas, ele pode vir cadastrar aqui na diversas a especificar. Essas rubricas que são usadas na despesa são as mesmas rubricas que são usadas na receita. O que vai diferenciar? Mas eu estou escolhendo a mesma rubrica, por exemplo, aquisição, doação de bens móveis ou imóveis. E aí, como que eu vou saber se é uma aquisição ou se é uma doação? Bom, se você está registrando essa rubrica na doação recebida, você está informando para o sistema que foi uma doação, ou seja, não onerosa. Se você está informando essa rubrica aquisição, doação de bens móveis ou imóveis lá na despesa, você está informando que houve desembolso financeiro, que foi um pagamento, foi uma aquisição, então, no caso. Tem uma rubrica aqui que só se aplica, no caso, à receita, que é a rubrica serviços próprios prestados por terceiro, e tem uma outra rubrica, não estou lembrando o nome agora, mas ela é aplicável só à receita. Eu vou procurar aqui e depois eu falo com vocês. Atividades de militância, atenção para isso aqui, essa é uma informação que vai ser checada. A resolução ela tem lá uma quantidade de contratação com militância, então tem que atentar para isso aqui, cadastrar na rubrica correta, não é na rubrica de pessoal, nem na rubrica de serviços prestados por terceiros. A rubrica de serviços prestados por terceiros, aquela rubrica daqueles serviços que são pontuais ali durante a campanha, são eventuais durante a campanha. E a rubrica com pessoal é aquela rubrica para aquele pessoal que vai prestar apoio à campanha de forma duradoura ali na campanha, durante toda a campanha. Bom, prosseguindo aqui, tenho aqui também uma rubrica com despesa com geradores, é nova, então a resolução agora ela permite que seja utilizado o combustível com geradores de energia. Aqui no caso, o combustível ele pode ser usado nos veículos da campanha, em geradores. E diz lá que aquele veículo que é utilizado pelo candidato para se deslocar, okay? Não necessariamente é o veículo que ele, candidato, cedeu para a campanha, não necessariamente, diz lá que é um veículo de uso pessoal, que pode ser um veículo de terceiro, pode ser um veículo contratado. O combustível desse veículo não é gasto de campanha, então atentar para isso, ok? Se ele não é gasto de campanha, ele não pode ser pago com recursos das contas bancárias de campanha. Isso aí é uma despesa pessoal do candidato. E também tem umas outras despesas lá na resolução, como motorista, alimentação e hospedagem para esse motorista, enfim. Teria que verificar na resolução que tem algumas situações que a resolução não considera como gasto de campanha. Então não tem que se falar em registro aqui no sistema. Tenho aqui doações a terceiros. Doações a terceiros. Pode ser uma doação de bem móvel ou imóvel, é aquele bem que entra nessa primeira linha aqui, aquele bem que entra como uma doação. Existe uma diferença entre doação e entre cessão. Doação é aquilo que está sendo entregue ao candidato e ao final da campanha, aquele bem ele vai repassar para a direção partidária. A cessão é diferente, tá? Com o candidato ao final da campanha,
aquela sessão termina e volta para a pessoa física que fez a sessão. Então, nessa primeira aqui, doação de bens móveis ou imóveis, aqui eu estou falando do repasse do candidato ou o repasse do partido a outras candidaturas, ok? Então, ele pode fazer isso dos bens que ele recebeu em doação, é essa primeira linha, como eu falei, é aquilo que está na campanha dele, uma caixa de som, alguma coisa que no final é da campanha dele, terminou como uma sobra de bem permanente, ele vai repassar ao partido. Tenho aqui na linha do meio doação de outros bens ou serviços, aqui vai entrar santinho, vai entrar material de propaganda. E tenho também a doação financeira, que é aquele recurso que o partido, por exemplo, vai repassar, seja ele fundo partidário, fundo especial, recurso privado. No caso aqui da doação de outros bens, chama atenção para o material casado. Isso aí é um questionamento, precisa registrar no sistema? Precisa registrar no sistema. Tá? A única despesa que o partido ou o candidato ele pode fazer com um recurso de campanha e ele não precisa depois de registrar a doação terceira, ou seja, o repasse a um outro candidato ou a partido, é o serviço honorário, é o honorário com serviços advocatícios ou com serviço de contabilidade. Esse aí não. Então, esses serviços um terceiro pode pagar? Pode. Vai ser gasto de campanha? Não. Se um terceiro pagou, não registra na prestação de contas, não existe registro. Isso é uma transação comercial entre a pessoa física que está contratando e o contador ou o advogado. Então, não envolve aqui a campanha do candidato. Ah, tá, mas isso aconteceu. E como eu vou colocar na minha prestação de contas o contador ou o advogado? Você vai cadastrar em representantes. Aqui em cima em representantes. Vai lá, uma pessoa física resolveu pagar para o candidato, serviço contábil, serviço advocatício. Ela fez o pagamento desse serviço, contratou com o advogado. O advogado foi lá, olha, candidato, eu sou o seu advogado, aqui a pessoa me contratou, está pagando lá, ok. O candidato precisa registrar alguma coisa na prestação de contas dele em relação à receita recebida? Não, não precisa. Aqui no caso, ele vai cadastrar apenas o representante, que é esse advogado. Ah, então vamos lá, vamos preparar a procuração, vamos ver como que é. Vem aqui, cadastra em representante, faz a vinculação desse advogado à parte. Então, posso ter uma situação que eu vou ter o advogado, vou ter o contador, mas eu não contratei gasto para isso e eu também não recebi estimável, ok? Ainda em relação a esse advogado e contador, ocorre de o partido faz contrata o contador, contrata o advogado, e esse advogado, esse contador, ele vai prestar serviços para os candidatos. Como que funciona? Dessa mesma forma que eu falei, o partido ele registra, ou o candidato a prefeito, por exemplo, ele registra toda a despesa na prestação de contas, aqui na opção de despesas, e ele não registra o repasse desse serviço contábil com esse contador aos candidatos. Ele não faz esse registro. Por sua vez, o candidato que está recebendo esse serviço que foi contratado pelo partido de contador e advogado, ele não vai também registrar lá na receita dele, nas doações recebidas, ele não vai registrar essa informação também. Ok? Prosseguindo aqui, aqui uma opção de fundo de caixa, a resolução permite que para aqueles gastos de pequeno vulto, até meio salário mínimo são considerados, assim considerados, o prestador de contas ele pode estar fazendo um saque bancário, ele vai lá com um cheque, saca esse dinheiro, esse recurso no banco, ele tem que deixar esse dinheiro tem que vir da conta bancária,
Ele não pode receber esse recurso em mãos e usar para pagamento de despesa, não. Esse recurso tem que ser creditado numa conta bancária previamente, tem que ser identificado. Assim, a partir do momento que esse recurso está em conta, ele vai lá, faz o saque desse recurso, vem e faz o pagamento dessa despesa de pequeno vulto. E para que ele evidencie isso na prestação de contas dele, ele vem aqui e faz o cadastramento do fundo de caixa dele. Vai colocar ali a origem, a espécie. Isso aqui ele não faz um mais menos do que financeiro, do que foi aportado no fundo de caixa. Isso aqui, entendo isso aqui como se fosse o fundo de caixa. Eu cadastrei aqui um valor positivo, vai mostrar para mim aqui um valor positivo. Eu cadastrei aqui ao final, sobrou lá no meu fundo de caixa, eu tenho em mãos R$10, eu vou depositar esse dinheiro lá na conta bancária, a depender de qual conta bancária veio o recurso para constituir. Sobrou, vou pegar esses R$10, deposito lá na conta bancária, venho aqui e cadastro ele negativo. Então eu não vou ter aqui o saldo, eu não vou ter quanto ficou aqui. O sistema ele não vai acompanhar isso, ele só quer que você informe o que você aportou no fundo de caixa, pode aqui ser vários aportes, e ao final você informar aqui o que sobrou. Se não sobrou nada, você não informa nada. E esse valor que sobra, você coloca ele como negativo. Nós temos isso aí lá nos vídeos também, quando eu falo dessa funcionalidade de fundo de caixa. Tenho aqui a transferência entre contas. Transferência entre contas. Penso ser pouco utilizado. Você informa aqui a conta de origem e a conta de destino. Um detalhe aí para o partido é que quando o recurso está vindo da conta ordinária do partido, aquela que ele tem para movimentar durante o ano, esse recurso está vindo da conta ordinária. Ele não pode utilizar, é um recurso de fonte privada, ele não pode utilizar esse recurso direto nessa conta. Ele tem que transferir esse recurso para a conta doações para a campanha. É uma doação nova? Não, não é uma doação nova, mas ele vai ter que fazer o registro aqui no sistema. Então, nesse caso, nesse que eu falei especificamente, ele não registra aqui, essa transferência entre contas não é para isso. Ele está tirando o dinheiro da conta ordinária, está colocando em campanha, ok? Nesse momento ele tem que fazer o registro lá no sistema desse recurso, como uma receita, e não vir aqui e colocar uma transferência entre contas. Essa transferência entre contas é caso, por exemplo, como eu falei, o partido quer evidenciar melhor que ele tem um recurso lá na conta de outros recursos. Ele vai lá, ele tem duas contas, ele quer transferir de uma para outra? Pode. Ele pode estar fazendo desde que seja da mesma fonte de recurso, outros recursos para outros recursos, duas contas de fundo partidário. Transfere de uma para outra, é permitido também. Transferência entre contas de fontes distintas, a resolução não permite. Finalizando aqui, já quase terminando, pessoal, tem aqui um resumo, aqui uma fotografia daquilo que foi cadastrado até o momento, toda a parte financeira, tem receita, despesa, sobra. Caso o contador, quem está elaborando a prestação de contas queira dar uma verificada. Tenho aqui um conferir dados, mas essa informação aqui também no momento do envio, da geração e do envio da prestação de contas aparece também. Chama a atenção aqui que muitas informações que vêm aqui, elas não são impeditivas para o envio da conta e às vezes também é um alerta que não pode talvez nem se aplicar à prestação de contas. Por exemplo, o administrador financeiro não é obrigatório, mas se o sistema verificar lá que não tem, ele vai informar. Porque pode ser que esse candidato tenha contratado o administrador financeiro e esqueceu de botar essa informação lá na prestação de contas. Então, ele também traz a informação. Isso aqui mudou um pouquinho em relação a quem trabalhou com o SPCE em 2018. Em 2018, você tinha um botão aqui para fazer tudo isso aqui de forma automática, você gerava o número de prestação de contas, em seguida você enviava e em seguida você transmitia. E depois tinha um outro botão separado aqui nesse menu lateral para o gerar a mídia. Agora não tem mais esse gerar a mídia na parte de baixo aqui do sistema, na parte lateral. E esse gerar a mídia ele já está separadamente dentro da funcionalidade de
de geração e envio da prestação de contas. Então, hoje, para gerar uma prestação de contas, terminou de fazer tudo, qualificou, marcou como relatório financeiro, marcou como prestação de contas parcial, gravou, está tudo certinho, quer enviar, vem aqui e gera um relatório. Gera, aqui no caso, relatório financeiro, porque está qualificado o relatório financeiro quando eu peguei essa imagem. Mas, enfim, se você marcar como parcial e final e gravar, vai estar aqui, gerar prestação de contas. Posso gerar quantas prestações de contas? Pode gerar várias, você vai sempre estar gerando ali prestação de contas, se necessário, não tem problema, ele sempre vai estar aplicando uma numeração nova. Se você quiser seguir a sequência, é possível. A partir do momento que você clicar no gerar, ele vai gerar o número e ele já vem na sequência, está gerado. Você quer agora enviar? Quero transmitir. Você quer agora gerar a mídia para entregar? A depender da situação. Relatório financeiro, como eu falei, prestação de contas parcial não tem geração da mídia. Mas se for, por exemplo, uma prestação de contas final, ele já vem toda a sequência. Ele gera o relatório, pergunta se você quer transmitir, em seguida ele pergunta se você quer gerar a mídia. Porque aí, nesse caso da final, é necessário a entrega da mídia à Justiça Eleitoral. O que mudou aqui também é em relação, quem trabalhou em 2018, viu que o candidato, o prestador de contas, a partir do momento que ele transmitia a prestação de contas, era gerado um extrato, ele precisava imprimir esse extrato, pegar a assinatura do candidato, do prestador de contas, ele precisava depois digitalizar de novo esse extrato, colocar no sistema, e aí no gerar a mídia, informar para o sistema onde estava esse extrato para poder colocar ali, enfim. Isso agora não tem mais, não existe mais isso de assinar o extrato, a resolução tirou essa obrigatoriedade da assinatura do extrato da prestação de contas, então não tem mais essa obrigatoriedade e o sistema, a partir do momento que transmite, ele vai gerar um extrato da prestação de contas e quando chegar lá na geração da mídia, o próprio sistema ele automaticamente já vai buscar esse extrato da última prestação de contas transmitida e já vai anexar todo esse extrato na mídia. Então, eu acho que aí já um longo caminho já foi excluído aí nesse processo, que era a assinatura do extrato. Bom, eu tenho aqui, por fim, campos para estar adicionando alguns documentos que eu não tenho dentro das funcionalidades. Cada funcionalidade dessa receita e despesa tem campo para anexar arquivo. Esses arquivos são em PDF, são arquivos, é um único arquivo para cada lançamento. Chama atenção para que esse documento esteja no seu devido lugar. Extrato bancário, lá no cadastramento da conta bancária. Em que momento eu vou colocar esse extrato bancário lá? É na parcial? Parcial não. Por exemplo, você na parcial está no curso da campanha, não há por que você agora vai transmitir a sua prestação de contas parcial, vai lá e coloca o extrato, por dois motivos. Primeiro, a campanha está em curso, você não tem um extrato todo fechado para ao final pegar, digitalizar todo o extrato fechado de todo o período de campanha e colocar. Segundo, quando você transmite a prestação de contas parcial, e eu falei que isso é tudo pela internet, você não precisa levar mídia, a não ser que você faça uma retificação dessa prestação de contas parcial. Então, nesse momento, você está enviando à Justiça Eleitoral metadados. Você está informando, você está mandando as informações. Qualquer documento que você tenha anexado, qualquer PDF, arquivo que você tenha anexado aqui, quando você vai cadastrar uma receita, uma despesa, quando você vai cadastrar a conta bancária, extrato, qualquer documento anexado ou que você vá anexar nessa funcionalidade aqui de comprovantes, esse documento não vai ser transmitido. Esse documento não vai ser transmitido. O que vai ser transmitido, volto a dizer, são as informações, os metadados, a data da receita, o valor da receita, o fornecedor, a despesa, o doador, tudo isso vai ser informado, mas o documento que comprova isso, ele não vai nesse momento. Esses documentos, eles só vão com a entrega de mídia, e isso só ocorre na prestação de contas parcial retificadora, na omissão da regularização ou na prestação de contas final. Tenho aqui uma opção também para um documento avulso no final, caso não tenha, aqui são documentos específicos, assunção de dívida, partido não tem assunção de dívida, tá pessoal? A dívida já é dele mesmo. Candidato sim, se ao final ele tem alguma despesa que ele não conseguiu pagar
ele precisa de estar tendo toda aquela documentação que está na resolução para comprovar aquela dívida dele. O partido vai, caso o partido assuma, né? Se não assumir, ele vai ter que fazer a quitação para entrega da prestação de contas. Bom, e esse documento avulso, se não tem um campo ali específico, um documento, por exemplo, você vai colocar um extrato bancário, penso que isso é difícil acontecer, mas vai inserir o extrato bancário ao final da campanha. Um documento muito extenso, ultrapassa ali 10 megas, pode colocar lá um aviso ao final, na hora de anexar o documento lá nos extratos, prossegue lá no documentos avulsos. E aí vem aqui no avulsos e insere uma segunda parte desse extrato, é um exemplo. Bom, eu tenho aqui agora, terminei aqui as funcionalidades, mostrando para vocês que eu tenho aqui essas mesmas opções, essas funcionalidades na parte de cima, nesse menu superior. São as mesmas. É só mais uma forma de acesso, tá? Chama atenção aqui para a manutenção, onde eu tenho cadastro de pessoas, ou seja, eu comecei a fazer a minha prestação de contas e eu tenho ali naquele SPCE, naquela prestação de contas, eu já cadastrei várias informações com determinado doador, com determinado fornecedor. Mas em determinado momento, eu percebi que tem uma informação ali errada para aquele prestador, para aquele fornecedor. Eu preciso, em cada lançamento de receita e despesa, e fazer esse acerto? Não, não precisa. Você vai lá em cadastro de pessoas, seleciona com a lupa determinada pessoa, faz a correção, essa correção vai ser aplicada a toda a prestação de contas. Aplicada à prestação de contas, ok? Não se aplica a uma outra prestação de contas, embora esteja no mesmo SPCE, esse cadastro é isolado. E aí, conta bancária de terceiro tem como fazer a mesma manutenção ali de cadastro de pessoas. Importar doações pela internet, importar recursos de financiamento coletivo. Isso aqui o importar recursos de financiamento coletivo fez a vaquinha eleitoral, a empresa, por ter recebido muitas doações, ela quer colocar tudo em um arquivo eletrônico, é possível, existe um layout na internet, ela prepara tudo nesse layout, entrega esse arquivo e o contador vem aqui no SPCE e exporta esse arquivo. Então vai exportar esse financiamento coletivo já com todos os doadores que estão elencados lá naquele financiamento coletivo, é uma forma de adiantar. Bom, pessoal, aqui por fim o manual de sistema. Lá na área de contas, eu particularmente tenho prestado um apoio aí via telefone, praticamente o expediente inteiro, o telefone não para de tocar. São perguntas, às vezes, bem interessantes, que realmente a gente tem que verificar. A área de prestação de contas, ela é uma área técnica, e a gente se manifesta em cima daquilo que está na resolução, está expressamente na resolução, porque o sistema ele não vai legislar. Quem vai fazer isso é a norma. Então, o candidato, ele não adianta, às vezes ele vai ver uma opção no sistema que permita ele fazer determinada coisa, mas não quer dizer que aquilo está correto, aquilo é que é para ele informe aquele fato real que aconteceu no sistema. Pode ser que o sistema permita, mas não quer dizer que aquilo esteja correto. Tem que verificar, tem que ter um apoio de advogado, tem que ter um apoio de contador para verificar se isso está correto. Tem que ser um advogado que esteja com a OAB em dia, tem que ser um contador habilitado, ele precisa estar habilitado para estar prestando esse tipo de serviço. O SPCE, ele é financeiro, mas ele precisa de um profissional para estar dando um suporte na área de documentação, ele precisa do advogado para estar dando uma olhada na legislação. Então, voltando à área técnica, às vezes eu não tenho como ajudar, porque a pessoa ela vem com um caso concreto, o prestador, quem está do outro lado, tem um caso concreto, e muitas vezes a resolução, ela não diz como resolver, ela diz como você tem que fazer. Mas se fizer errado, ela não diz o que fazer naquela situação. Em alguns casos, sim. Em outros não, como por exemplo lá o caso, no caso de recebimento de um recurso acima de 1.064 que não foi pela forma prescrita, a resolução, ela em seguida ela informa, olha, se isso aconteceu, você faz isso aqui. Se você puder identificar de onde veio,
você devolve. Se você não pode identificar de onde veio, você recolhe ao tesouro, ou seja, a própria resolução está dizendo isso. E aí, nesses casos, o sistema permite que você possa espelhar o extrato bancário. Ou seja, o recurso entrou no extrato bancário e você está devolvendo, ele saiu. O sistema ele vai permitir? Nesses casos que está lá na resolução, é possível fazer no sistema também. Você vai fazer o registro da forma que entrou, 10 mil por meio de depósito em espécie. Você registra no SPCE na receita, na doação recebida, e em seguida você vai lá e aperta aquele botão de devolução e o sistema vai permitir a devolução. Tá? Ele permite, ou seja, você tem uma entrada no extrato e a devolução, e você tem lá também no sistema SPCE uma receita e uma despesa. Você está evidenciando aquilo. Agora, outras situações não tem como. Recebi um recurso de fonte vedada. Como fazer? Uma empresa doou aqui, está aqui. Você tem que devolver, a resolução diz, você tem que devolver, você não pode utilizar. Se você não puder devolver, recolhe. Você pode lançar no sistema SPCE? Não, porque o sistema SPCE você não vai conseguir colocar uma doação oriunda de pessoa jurídica. Então, isso não é possível, ok? Enfim, nessas situações em que não é possível, você coloca ali uma nota explicativa, informando o que aconteceu no extrato. Por quê? Porque o extrato, quando o analista for verificar, ele vai verificar que o extrato não está batendo com o sistema, com o que está registrado no SPCE. Mas eu tenho ali uma nota explicativa informando isso, ok? Tem um campo aqui para notas explicativas. Tem uma opção no sistema para notas explicativas. Não tem aqui, mas aqui, ó, notas explicativas, aqui na funcionalidade de outras comprovações. Então eu posso estar ali colocando uma nota explicativa. Ah, mas aí o candidato, igual agora à tarde, uma situação que o candidato utilizou o recurso. E aí, o que fazer? Tem que verificar se a norma diz o que fazer. O sistema permite devolver só parte, ele utilizou só uma parte do recurso. Ele não utilizou a outra. O que fazer? A área técnica ela não tem como se posicionar sobre isso. Você tem N formas de fazer lá no sistema. Algumas são permitidas e outras não. Diz, inclusive, que esse recurso, acima de 1.064, a resolução diz, que se você utilizar, se você não conseguir devolver, ter elementos suficientes para devolver, ele vai ser considerado como um RONE. Aí você tem que verificar na resolução o que diz lá na parte de recurso, que é o artigo 32 de recurso de origem não identificada. Então, tem que ter um advogado para fazer essa leitura dos incisos, essa leitura dos parágrafos, para ver o que aplica e não aplica e está dando esse suporte. E o contador para dar esse suporte fiscal. O contador é habituado ao sistema. Ele conhece, ele é acostumado a fazer lançamentos em sistemas contábeis. Então, a importância do contador e do advogado para estar fazendo isso e para estar auxiliando nesses casos concretos, casos que a área técnica não tem como se manifestar. A gente olha o que está expresso na resolução. Aquilo que é interpretação não cabe à área técnica, aí vai caber ao pleno. Vai caber a quem vai analisar a norma, vai caber ao relator, ao juiz, que tem um entendimento mais amplo sobre isso. Bom, e pessoal, deem uma olhada, tem umas questões, uns questionamentos que são muito simples. Deem uma olhada aqui nos vídeos, no material lá, e deem uma olhada no manual do sistema. Está lá, quando você vai baixar na página do TSE, vai baixar o sistema, tem o manual. Deem uma olhada no manual, tem muitas questões que você tem ali no manual. Tem imagens, tem tela, tem tudo, está explicando como fazer. E aí, muitas vezes, não há necessidade dessa ligação, ok? Porque o próprio manual ele já informa o que tem que ser feito. Uma alta demanda de ligações e muitas vezes a pessoa não consegue estar falando e aí fica tentando, quando seria mais fácil vir aqui o manual, já ir direto e procurar essa informação. Ok? Eu agradeço a atenção.